Olá pessoal, nós faremos agora análise do livro intitulado Gêneros Orais e Escritos na Escola. O livro está dividido em 9 capítulos. Nós vamos dedicar aqui uma aula para cada capítulo. Iniciamos agora com a apresentação da obra. Não é de hoje que circula a ideia de que o texto deve ser visto como a base do ensino-aprendizagem de língua portuguesa no ensino fundamental. Trata-se do material concreto sobre o qual se exerce o conjunto dos domínios de aprendizagem, sobretudo leitura e produção de textos. Aqui no Brasil, como também em outras partes do mundo, o ensino das propriedades do texto na sala de aula deu origem a uma gramaticalização dos eixos do uso, passando o texto a ser um mero pretexto, não somente para o ensino da gramática normativa, mas também da gramática textual, na crença de que quem sabe as regras, sabe escrever. Há uma crítica que se faz à abordagem textual baseada essencialmente em textos escritos que são canônicos e potencialmente normalizadora e gramatical. Essa crítica é a de que, nas práticas ligadas ao uso, à produção e à circulação dos textos, circunstâncias ou mesmo a situação de produção e de leitura desses textos são abstraídas, gerando uma leitura de extração de informações, sejam essas informações explícitas ou implícitas, mais do que uma leitura interpretativa, reflexiva e crítica. Então, o que a gente acaba tendo aqui nesta perspectiva, nesta abordagem textual, é uma mera extração de informações, algo guiado mais pelos aspectos formais do que propriamente pelos aspectos funcionais. Então, contexto e finalidades do texto são deixados de lado em detrimento de uma abordagem mais estrutural. Essa é uma crítica que se faz à abordagem textual baseada nesses textos canônicos. Essa crítica trouxe aqui uma perspectiva diferente no que diz respeito ao enfoque dos textos e de seus usos em sala de aula. Trata-se agora de enfocar em sala de aula o texto em seu funcionamento e em seu contexto de produção ou de leitura, evidenciando mais as significações geradas do que as propriedades formais que dão suporte a funcionamentos cognitivos. Então, o que a gente tem aqui é a perspectiva funcionalista, ganhando importância na abordagem textual. Algumas passagens dos parâmetros curriculares nacionais fazem forte apelo ao gênero como objeto de ensino dos eixos do uso da língua materna em leitura e produção, e indicam o lugar do texto, seja ele oral ou escrito, como materialização de um gênero, que vai ser justamente a unidade de trabalho, e, portanto, o suporte de aprendizagem de suas propriedades. Vejamos aqui um trecho dos PCNs. Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino. Então, mais uma vez, o gênero deve ser visto como objeto de ensino. E os textos se organizam aqui nesse tripé: natureza temática, composicional e estilística. Duas novidades são muito importantes nessa virada, de perspectiva que sai mais dos aspectos estruturais, formais, em detrimento dos aspectos funcionais. Que novidades são essas? O ensino de linguagem e de gêneros orais, os gêneros orais, principalmente os formais, e a valorização dos contextos de uso e de circulação. Aqui,
Neste livro, nós vamos encontrar diversas passagens que fazem referência ao ensino de francês, trazendo aqui exemplos que diz respeito, obviamente, à língua francesa. Mas a discussão como um todo cabe perfeitamente para a reflexão sobre o ensino de português do Brasil. Isso por duas razões. Nos dois casos, tanto no ensino do português aqui no Brasil como no francês, na França, nós estamos discutindo o ensino de língua materna e não do francês ou do português como língua estrangeira. E também nos dois casos, a gente discute aqui o ensino de unidades do discurso, os gêneros, mais do que a língua propriamente dita. Ou seja, não se foca aqui um estudo dos fonemas, dos morfemas ou dos sintagmas da língua francesa. O que se discute mais é o ensino de unidades do discurso. Embora a gente possa reconhecer também que os gêneros são determinados socialmente, é bastante provável que o seu funcionamento seja mais similar nas sociedades urbanas, modernas e ocidentais. Nós sabemos que os gêneros são muitos e circulam em esferas sociais específicas, cotidianas, burocráticas, esferas relacionadas à imprensa, aos negócios, à literatura, às artes. Se já é longo a gente enumerar as esferas nas quais circulam os gêneros, abrigando cada uma multiplicidade de gêneros em circulação, fazer a seleção dos gêneros mais importantes para serem expostos aqui, não foi uma tarefa fácil. Uma das ideias que se destacaram aqui foi a de dar mais espaços aos gêneros orais formais públicos, priorizando as esferas e os agrupamentos de gênero que são mais relevantes para a formação da cidadania no Brasil e que são mencionados nos parâmetros curriculares nacionais. Narrar, que é importante para a formação do leitor literário. Expor, que é importante para a formação do estudante e do profissional bem-sucedido em algumas áreas, como jornalismo, magistério, negócios. E argumentar, que é importante para a formação do cidadão consciente e defensor de seus direitos. No entanto, nessa seleção, como em toda escolha, foram deixados de lado muitos outros gêneros textuais e alguns agrupamentos, como relatar, instruir e por aí vai. Pois bem, saindo da apresentação da obra, a gente inicia aqui na parte 1, os gêneros do discurso e a escola, com o primeiro capítulo, gêneros e tipos de discurso, considerações psicológicas e ontogenéticas. Nós vimos aqui que houve mudanças importantes no que diz respeito ao estudo da língua, A gente tem uma virada discursiva. Os aspectos formais dão lugar aos aspectos funcionais. Os estudos da tipologia passaram a dar lugar aos estudos dos gêneros textuais. Tenta-se aqui, neste capítulo, mostrar que o gênero pode ser considerado como um instrumento psicológico no sentido vigotskiano do termo. Pois bem, é desenvolvida aqui a seguinte tese: o gênero é um instrumento. Trata-se de um debate parcialmente filosófico. É citado aqui a obra A Ideologia Alemã, de Marx e Engels. A apropriação não é senão o desenvolvimento das capacidades individuais correspondentes aos instrumentos materiais de produção. A apropriação de uma totalidade de instrumentos de produção é o desenvolvimento de uma totalidade de capacidades nos próprios indivíduos. Então, se apropriar de instrumentos é o resultado também do desenvolvimento da própria capacidade dos indivíduos. Em outras palavras, quando o indivíduo se apropria de determinados gêneros textuais, essa apropriação também reflete o desenvolvimento das capacidades desses indivíduos. Então, ao se apropriarem desses gêneros textuais, a gente também tem um desenvolvimento de capacidades desses indivíduos. Na perspectiva do interacionismo social, a atividade do indivíduo é necessariamente concebida como tripolar. A ação é mediada por objetos específicos, socialmente elaborados, frutos das experiências das gerações precedentes, através dos quais se transmitem e se alargam as experiências possíveis. Então, nós agimos utilizando aqui
objetos específicos. Só que esses objetos específicos foram fabricados por gerações anteriores, foram, obviamente, socialmente elaborados. Os instrumentos encontram-se entre o indivíduo que age e o objeto sobre o qual ou a situação na qual ele age. Eles determinam seu comportamento. Esses instrumentos guiam o indivíduo nessa atividade, afinam e diferenciam sua percepção da situação na qual ele é levado a agir. A intervenção do instrumento, que é um objeto socialmente elaborado, como nós vimos aqui, dá à atividade uma certa forma. A transformação do instrumento transforma, evidentemente, a maneira de nos comportarmos numa situação. Então, se a gente age no mundo, se a nossa atividade é mediada pelos instrumentos, a modificação dos instrumentos também modifica a nossa ação no mundo, modifica a nossa atividade. Um instrumento media uma atividade, dá certa forma a essa atividade, mas esse mesmo instrumento representa também essa atividade. Ele materializa a atividade. O instrumento torna-se assim o lugar privilegiado da transformação dos comportamentos. Explorar suas possibilidades, enriquecê-las, transformá-las, são também maneiras de transformar a atividade que está ligada à sua utilização. Então, se há a mudança, se há a transformação do instrumento, a atividade também se transforma. E, consequentemente, o próprio indivíduo vai se transformando. Então, não nos esqueçamos, o instrumento ele serve de mediação entre o indivíduo e a própria ação. Esse instrumento ou ferramenta tem duas faces. Por um lado, há o artefato material ou simbólico, ou seja, o produto material existente fora do sujeito, materializando por sua própria forma as operações que tornam possíveis os fins aos quais o instrumento é destinado. Por exemplo, nós temos uma faca. A faca, sendo considerada como instrumento, vai ter a sua finalidade. E uma das faces dessa faca, diz respeito justamente àquilo que existe fora do indivíduo. Então, independentemente do indivíduo, a faca, ela existe. Há uma destinação para ela. Mas nós também temos o outro lado, o do sujeito. Há os esquemas de utilização do objeto que articulam suas possibilidades a situações de ação. Então, com uma faca, nós temos diversas possibilidades de uso. Essas possibilidades são justamente esses esquemas de utilização. O instrumento, para se tornar transformador da atividade, ele precisa ser apropriado pelo sujeito. Então, o instrumento, aqui no caso a faca, um exemplo, não transforma a atividade sem a intervenção do indivíduo, sem a ação do indivíduo. Ele não é eficaz, a não ser que haja esquemas de utilização deste instrumento. Então, essas duas faces, uma diz respeito ao aspecto material do instrumento, que está fora do sujeito, e a outra face diz respeito ao próprio sujeito, que vai nos trazer os esquemas de utilização deste objeto. É feita aqui no livro a tripolaridade da atividade, tendo como corolário a bipolaridade do instrumento. Então veja, nós temos aqui o instrumento sendo nesse aspecto bipolar, com esquemas de utilização e como artefato material ou simbólico. Pois bem, trazendo para a discussão aqui um outro conceito muito importante, que vai ser o de gênero, nós temos citado Bakhtin. Para Bakhtin, cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados, que são os gêneros. 3 elementos caracterizam os gêneros: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Isso nos faz lembrar o que, pessoal, que nós vimos no início? O que consta nos PCNs. Então, Bakhtin está presente nos parâmetros curriculares nacionais. A escolha de um gênero se determina pela esfera, as necessidades da temática, o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou intenção do locutor.
nós vamos ter aqui um sujeito, um locutor enunciador, que vai agir de forma discursiva, falando ou escrevendo. Essa ação se dá numa situação definida por uma série de parâmetros, com a ajuda de um instrumento que aqui é um gênero. Então vejam, nós analisamos aqui a ideia de instrumento, né? Esse aspecto bipolar como algo material existente fora do sujeito e também como algo dependente do sujeito, dependendo aqui dos esquemas de utilização desse instrumento. E o gênero é visto como instrumento. Por isso que a definição de instrumento foi muito importante aqui no início dessa aula. Então, o gênero é visto como um instrumento semiótico complexo, ou seja, uma forma de linguagem prescritiva que permite a um só tempo a produção e a compreensão de textos. Se não existissem os gêneros do discurso, ou seja, se não existissem esses instrumentos e se nós não dominássemos esse instrumento, aqui o aspecto do sujeito, né, que diz respeito a essa bipolaridade, né, material e sujeito. Então, se não existissem os gêneros e se não existisse aqui esse domínio dos gêneros, se a gente tivesse toda vez que criar um gênero pela primeira vez no processo de fala, se a gente tivesse que construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível. E é isso que Bakhtin nos traz. A escolha do gênero se faz em função da definição dos parâmetros da situação que vão guiar a ação. Então vai ser de acordo com esse contexto de produção, né, a situação que vai haver a escolha do gênero, do instrumento que vai ser utilizado. Tentando utilizar a concepção bifacial de instrumento, tal qual foi desenvolvida aqui no início dessa aula, a gente vê que em Bakhtin há uma relação de imediatez entre a escolha e a utilização do gênero. Em afirmações como para falar, a gente sempre utiliza dos gêneros do discurso, ou os gêneros do discurso são, em comparação com as formas da língua, muito mais fáceis de combinar, mais ágeis. No entanto, para o indivíduo falante, não deixam de ter um valor normativo. Eles lhes são dados, não é ele que os cria. A problemática dos esquemas de utilização não aparece. Então vejam, assim como aquela definição de instrumento que nós vimos, como objeto fabricado socialmente, a gente se apropria de um instrumento fabricado, né, de forma, digamos, precedente, né, ele já existe a nossa existência. Os gêneros também existem, né? Então, ao utilizarmos aqui um gênero, esse gênero já existe, ele foi construído socialmente e ele tem um aspecto normativo. Para utilizar um gênero, nós devemos aqui seguir uma ordem, as normas que compõem, né, esse instrumento. Por isso que há esse valor normativo. O primeiro esquema de utilização aqui de um gênero é aquele que articula esse gênero à base de orientação da ação discursiva. Esse esquema funciona em dois sentidos. De um lado, o gênero como instrumento, uma unidade de conteúdo temático, composição e estilo. Ele deve poder ser adaptado a um destinatário preciso, a um conteúdo preciso, a uma dada finalidade numa determinada situação. O funcionamento preciso desse mecanismo pode ser objeto de análises empíricas. Os gêneros prefiguram as ações de linguagem possíveis. A existência do romance, por exemplo, o conhecimento desse gênero, é a condição necessária da ação discursiva escrever um romance. Por isso que, antes de se trabalhar o eixo de produção textual, de produzir algum gênero, é de fundamental importância fazer o quê? Conhecer este gênero. Por isso que o conhecimento do gênero é uma condição necessária para escrever este gênero. Então, parte-se da leitura para uma posterior produção textual. E é feita aqui uma alusão com o conhecimento e o controle do machado, que são condições necessárias da ação de cortar uma árvore. Então, se eu quero cortar uma árvore, é importante eu saber como se utiliza o machado. Se eu quero escrever um romance, é importante eu conhecer a estrutura, né? Como se faz um romance.
Por outro lado, há a possibilidade de escolha do gênero, ou pelo menos parcialmente, para, por exemplo, persuadir alguém a parar de fumar. Panfleto, um tratado teórico, relato ou diálogo. A ação discursiva é, portanto, ao menos de forma parcial, prefigurada pelos meios. O conhecimento e a concepção da realidade estão parcialmente contidos nos meios para agir sobre ela. Então a gente compreende a realidade, a gente age nesta realidade, a gente age de forma discursiva de acordo com o conhecimento que nós temos desses instrumentos. Por quê? Porque a gente só pode agir, só pode compreender se a gente tiver conhecimento desses instrumentos. Então, o instrumento é um meio de conhecimento. Em outras palavras, levar para a sala de aula uma grande diversidade de gêneros textuais é proporcionar aos nossos alunos meios de conhecimento de diversas esferas sociais. Considerar o gênero como um mega instrumento, como uma configuração estabilizada de vários subsistemas semióticos, permitindo agir de forma eficaz numa classe bem definida de situações de comunicação, é de suma importância. Então, o gênero é comparado aqui a um mega instrumento em que se constitui uma fábrica. E como se dá o desenvolvimento de linguagem? Obviamente vai andar junto com a aquisição desses gêneros. O desenvolvimento se dá por continuidade e ruptura. Aqui são citados os gêneros primários e secundários. É feita aqui uma referência à entrada da criança na escola, um processo de mudança que se acentua entre 9 e 10 anos e que constitui um longo processo de desenvolvimento e de reestruturação fundamental do sistema de produção de linguagem. Retomando e reinterpretando a sugestão de Bakhtin, que distingue gêneros primários, que são aqueles que se constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal de forma espontânea, e gêneros secundários, que são aqueles que aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita, artística, científica, sociopolítica. Então, nós teremos aqui exemplos de gêneros secundários, os gêneros da esfera acadêmica, jornalística, e os gêneros primários, a conversa, seria um bom exemplo. Nós podemos aqui definir algumas dimensões para os gêneros primários: troca, interação, controle mútuo pela situação, funcionamento imediato do gênero como entidade global, controlando todo o processo, como uma só unidade. Há também a dimensão de nenhum ou pouco controle metalinguístico da ação linguística em curso. Há uma diferença importante aqui no que diz respeito à relação com a ação, seja essa ação linguística ou não. A regulação ocorre na e pela própria ação de linguagem no gênero primário. Já no gênero secundário, a gente vai ter aqui outros mecanismos. Segundo Bakhtin, nós podemos distinguir textos primários ou livres que estabelecem uma relação imediata com as situações nas quais são produzidos. A conversa é um bom exemplo, A conversa entre duas pessoas. E com os textos secundários, nós temos aqui o estabelecimento de uma relação mediata com a sua situação de produção. Enquanto os discursos primários seriam assim estruturados pela ação, os discursos secundários, narração, um discurso teórico, se separariam dessa situação de produção e seriam submetidos a um estruturante próprio, convencional, de natureza especificamente linguística. Eles seriam estruturados na ação. Os gêneros, e mais particularmente os gêneros primários, são um nível real com o qual a criança é confrontada nas múltiplas práticas de linguagem. Então, quando a criança chega à escola, ela chega com uma bagagem de gêneros primários. Esses gêneros primários servem de instrumento para a sua comunicação. E é aqui que se coloca todo o problema do ensino e o problema das interações sociais para a aprendizagem. Esses instrumentos permitem à criança agir de forma eficaz em novas situações. O instrumento se torna instrumento de ação. Esses gêneros vão se complexificando e se tornando o quê?
instrumentos de construções novas, mais complexas. É aqui que nós vamos ter os gêneros secundários. Então, para o estudo dos gêneros secundários, são necessários os gêneros primários. Eles vão servir meio que de base, né, para se chegar a esses gêneros mais complexos. Com a complexificação dos gêneros e, sobretudo, com a sua autonomização no que diz respeito ao contexto, vai aparecer cada vez mais a necessidade de se criar uma coesão interna, um fechamento interno, ou seja, um texto coeso. E isso é uma particularidade dos gêneros secundários. Se os meios de referência a um contexto linguisticamente criado caracterizam, por assim dizer, os gêneros secundários do interior, asseguram sua coesão interna e sua autonomia em relação ao contexto, outros meios asseguram do exterior o seu controle, a sua avaliação, a sua definição. Então, quanto mais um gênero é autônomo com relação a uma situação imediata, mais o aparelho linguístico criado na língua para falar dele se enriquece e se complexifica. O uso eficaz de gêneros secundários pressupõe a existência e a construção de um aparelho psíquico de produção de linguagem, que não funciona mais na imediatez. Ele vai funcionar agora na mediatez, se tornando cada vez mais independente da situação. Por todas as evidências, os gêneros secundários não são espontâneos. Seu desenvolvimento e sua apropriação implicam um outro tipo de intervenção nos processos de desenvolvimento, diferente daquele que é necessário para o desenvolvimento dos gêneros primários. Os gêneros primários nascem na troca verbal espontânea. Eles estão fortemente ligados à experiência pessoal da criança e se aplicam a uma situação a qual estão ligados de maneira quase indissociável, por assim dizer, de forma automática, sem real possibilidade de escolha. Vygotsky descreve essa relação como sendo inconsciente e involuntária. Os gêneros secundários vão introduzir uma ruptura importante em 2 níveis, pelo menos. Esses gêneros secundários não estão mais ligados de maneira imediata a uma situação de comunicação. A sua forma é frequentemente uma construção complexa de vários gêneros cotidianos, que eles próprios estão ligados a situações. Então, para a aquisição de gêneros secundários, obviamente, vai ser de fundamental importância o gênero primário. Os gêneros secundários resultam de uma disposição relativamente livre de gêneros, tratados como sendo relativamente independentes do contexto imediato. A sua apropriação não pode se fazer de forma direta, partindo de situações de comunicação. O aprendiz é confrontado com gêneros numa situação que não está organicamente ligada ao gênero, assim como o gênero, ele próprio, não está mais organicamente ligado a um contexto preciso e imediato. E é óbvio, os gêneros secundários são levados para a escola, retirados de seu contexto, de sua situação imediata. A apropriação desses gêneros secundários não é feita na escola em sua situação orgânica. Ao se pedir, por exemplo, a criação de uma notícia, essa criação, esta produção, não vai ser feita aqui em um contexto orgânico à própria notícia, uma vez que ele vai estar sendo feito na escola. De qualquer forma, né, o conhecimento que o aluno traz dos gêneros primários possibilita, né, o conhecimento também dos gêneros secundários. Há uma zona, né, de possibilidades de aprendizagem tomando por base aquilo que o aluno já sabe. Então, considerando aquilo que ele já sabe, é possível, em um determinado momento, ele aprender algo novo. Né? É o que a gente vai chamar aqui de zona proximal de desenvolvimento, ou zona próxima de desenvolvimento. Citando Vygotsky, a aparição de um novo sistema, que seria aqui os gêneros secundários, não faz tábula rasa do que já existe. O novo sistema não anula o precedente, nem o substitui. Então, o fato de o aluno adquirir conhecimento relacionado a gêneros secundários não apaga o conhecimento que ele já tem dos gêneros primários.
Se a gente considerasse aqui que o novo sistema anulasse o precedente, a gente estaria dizendo que todo o trabalho realizado não teria valido nada e que seria necessário recomeçar toda vez. É feita aqui uma referência ao trabalho de Sísifo, né? Toda vez tendo de fazer a mesma coisa. De fato, mesmo sendo profundamente diferente, o novo sistema vai se apoiar completamente sobre o sistema antigo em sua elaboração. Mas, fazendo isso, ele também vai transformar o sistema antigo. A aparição dos gêneros secundários tem efeitos profundos sobre os gêneros primários. Vai mudá-los, transformá-los ou agir na própria essência desses gêneros primários. Por isso aqui a ideia ontológica, né? Ontogeneticamente. Vai reorganizar o sistema anterior da linguagem oral, que é espontânea. Então não há um apagamento aqui do conhecimento anterior, há a transformação desse conhecimento. A especificidade humana reside no fato de que, construindo instrumentos, ou seja, elaborando novos gêneros textuais, a partir deles podem se construir outros ainda mais complexos. Então, a partir dos gêneros já existentes, podem ser construídos outros mais complexos. Por isso que dos primários a gente vai ter complexificados, né, os gêneros secundários. Em outras palavras, os gêneros primários são os instrumentos de criação dos gêneros secundários. Há aqui uma ruptura, que é a passagem de um para o outro. Mas essa ruptura não cria de forma automática e imediata uma ruptura ao nível do funcionamento. Tempo de ensino e tempo de desenvolvimento têm ritmos profundamente diferentes. Podemos dizer que a introdução de um novo sistema, a aparição de gêneros secundários na criança, não é o ponto de chegada, vai ser o ponto de partida de um longo processo de reestruturação, que, a seu fim, vai produzir uma revolução nas operações de linguagem. E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima.